Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport, o terceiro programa do mês de agosto, o Max Sport chegando no seu quarto ano. Graças a vocês pelo carinho, pela audiência, pelo prestígio. Muito obrigado de coração mesmo. Oferecimento de RenTV, comprar para que aluga é muito melhor, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e de Inset Bom, esse é bom mesmo. Olha o carrinho vermelho, um novo conceito em detetização, a Inset Bom. É a resenha raiz da televisão brasileira, sempre 8 da noite, confirmando repeteco meia-noite. De imediato, o boa noite dos meus mosqueteiros. Bota na tela, Mateuzinho, um final de semana agitado no futebol. Você vê Cláudio Afonso e Mário Silva. O Mário Silva coçou a orelha, botou o fone. Eu dou boa noite, então, que está sem fone de orelha, o Cláudio Afonso. Fala, Claudinho. Boa noite, Mazela. Um grande abraço a você, ao mestre Mário, a toda a nossa audiência qualificada ligada conosco aqui no Max Esporte dessa terça-feira. Olha, começando a falar do resultado de ontem do Vasco, né, Mazela? Um ótimo resultado. Se formos olhar o adversário que o Vasco teve na noite de ontem, enfrentando o Bragantino, um time já pronto, um time entrosado e que não à toa está nas primeiras fileiras do campeonato, quinto ou sexto lugar, e jogando dentro de casa, num gramado como eles sempre fazem, molhado, aquele jogo muito físico, Daronco deixando ali o jogo correr, muito choque, e isso dando desvantagem para o Vasco. Eu acho que no final das contas o empate acabou sendo um ótimo resultado que mostra, de certa forma, apesar de alguns sustos e erros que ainda persistem no elenco vascaíno, acho que mostra aí sinais de melhora do Vasco da Gama no campeonato, Mazela. Esse é o boa noite de Cláudio Afonso, um pouco mais tranquilo em relação ao Vasco da Gama. Fez um bom jogo ontem, poderia ter matado, na minha opinião, no primeiro tempo, saindo por 2-0 e acabou ainda sendo castigado, tomando um gol. Ele mete o dedão na tela, ele não sossega, ele é inquieto, ele é indócil, ele é elétrico. Mário Silva, doce Mário Silva, boa noite. Boa noite, Ricardo Mazella, um abraço para você, um abraço para o Cláudio Afonso e um abraço para a nossa imensa audiência. E, esse negócio de mexer, minha avó dizia que era bicho carpinteiro. O meu boa noite especial vai para o Flamengo. O Flamengo. O Flamengo tem uma decisão nesta quarta-feira e tem uma outra decisão que o pessoal já está antecipando e diz que o Sampaoli vai sair. O Sampaoli, se perder para o Grêmio, ele vai sair. Será que o Sampaoli vai sair mesmo ou já saiu? Já está contando o tempo. Isso a gente vai conversar durante o programa. Dizem que o preferido é o Rogério Ceni. Já tem até preferido. E tem a saudade também do Dorival Júnior. Tem dirigentes ganhando 130 mil. É dirigente pago. Tem que fazer a coisa certa. Não é o Marcos Braz, não. Ele não é pago, mas tem dirigente pago. Aliás, a folha do Flamengo é muito grande. E precisa jogar um futebol de acordo com a folha. Vamos ver, seu Mário, o que vai acontecer. É um bom salário. 130 mil é um bom salário. Que Deus o proteja e não nos desampare. Esse é o ditado certo, gente. O Mengão tá. Esse ano é só xizinho, só tomando pancada do Flamengo. Não ganhou nada. Mas vamos ver se vai passar pelo Grêmio. Eu acho que sim. Mas vamos passar agora para você o E-Games. E-Games pintando um pedaço com rubro-negro. É rubro-negro, tá nervoso, escreve nas redes sociais. É o marido da Dona Ilana. Fala, Paulo Bizarro. Alô, pessoal da E-Games, aqui no Max Sport. Chegando com Valorant Champion 2023 e a nossa Loud tá mandando muito. Depois da derrota na estreia, arrasou com a Team Liquid e a Nave, eliminando as duas e passando o trator, chegando às eliminatórias contra a equipe pedreira, hein, da Fnatic. Os europeus vêm ganhando tudo nos torneios internacionais anteriores, mas acredito na galera da Loud que tá mandando muito bem e a gente continua mandando aquela vibração. Gol, 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 Loud! A dica de games de hoje é um RPG de ação que saiu no último dia 10 para o PS5,
Xbox Series e PC, num mundo arenoso dominado por um deus sol que vem sugando toda a energia desse mundo, transformando tudo em pó, encare monstros lendários, mas com armas e poderes fantásticos. Confira comigo na telinha Atlas Fallen. No CBLOL, a Vivo Kids despachou a Fluxo, eliminando pela chave inferior, e agora encara a equipe da INTZ, que perdeu o clássico para Pen Game por 3-0 no último sábado. Pen Game encara a Loud, que venceu de virada a Red Kennedy Scalunga, e agora Pen Game e Loud se enfrentam para ver quem vai direto para a grande final. Vivo Kids versus INTZ acontece no próximo sábado, dia 19, e o vencedor desse jogo encara a Red Kennedy Scalunga. Vamos, que tá chegando a grande final. Acompanhe tudo aqui com a gente. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Até semana que vem. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau, tchau. Obrigado, Paulo. Aquele abraço. Quadro sempre maravilhoso, com a maior sequência da televisão brasileira. O programa Max Sport tem o E-Games há 4 anos, ininterruptamente falando de E-Games com o nosso brilhante Paulo Bizarro. Outro esporte que aparece, nós damos apoio a esportes que às vezes não têm muita visibilidade e aqui crescem. Hora e vez do fisiculturismo. Meu querido amigo Raul Marques, o marido da Fernandinha, chegando com fisiculturismo. Fala, Raulzito! E aí, meus bodybuilders do Max Sport, chegamos! E acredito que vocês estejam ansiosos para saber o que realmente tem a ver o boxe com o fisiculturismo. É que vai rolar um evento dia 26 desse mês agora, de agosto, que tá dando o que falar. É uma luta de boxe. Mas aí a gente entra de novo no mesmo assunto que tem a ver o boxe com o fisiculturismo, com esse quadro de fisiculturismo. Calma que eu vou explicar para vocês. Existe um evento chamado Fight Music Show e agora vai ser a 3ª edição desse evento. É um evento que chama influenciadores, pessoas famosas para lutar em boxe. Ganhou fama principalmente pela luta do Whindersson Nunes com Popó Freitas. Mas agora o Fight Music Show está ganhando novos ares. Fight Music 3 convidou 2 atletas de fisiculturismo para lutar em boxe. São eles Rafael Rey, conhecido como Rei Physique, e Pobre Louco. E eu vou explicar para vocês como isso aconteceu. Rafael Rey, o Rei Physique, foi convidado pelo presidente da Fight Music Show para lutar boxe. Ele que já tinha lutado no Muay Thai durante alguns anos até entrar no fisiculturismo. E o Pobre Louco, que não tinha nada a ver com a história, começou nas redes sociais a provocar o Rei Physique, falando que ele apanhava da mulher, que ele era baixinho, um frango. E lógico que Rei Physique, que é campeão de fisiculturismo, algumas competições, não deixou barato, né? E Rei Physique, eu acho que pegou um pouquinho pesado. Ele foi nas redes sociais para responder Pobre Louco com a seguinte frase, abre aspas, só não vale chifrada porque não é permitido no boxe, fecha aspas. Porque o Pobre Louco teve um probleminha com a ex-esposa dele e, enfim, nasceu uns negocinhos na cabeça dele, mas deixa esse assunto quieto. E isso ganhou uma proporção gigantesca nas redes sociais. E olha, já teve encarada dos dois, hein? Vamos ver. Eita, que pegou fogo essa encarada, hein? E além dessa luta, teremos também Popó Freitas novamente no ringue contra Júnior Duplê, que é um comediante, youtuber, faz pegadinhas na internet. Dinho Alves, ex-Fazenda Record, dançarino, contra o cantor MC Livinho. E muitas outras lutas, inclusive MMA. Então é um evento imperdível, dia 26 desse mês agora, de agosto, no Clube Hebraica em São Paulo. Os ingressos já estão à venda, hein?
E quem você aposta nessa luta entre Rei Physique e Pobre Louco? Façam suas apostas. E semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport, o canal pioneiro desse esporte que mais cresce no Brasil. E vamos falar dos classificados para o Miss Olímpia na categoria Men's Physique. Vamos relembrar. E olha, o Brasil está muito bem representado para a Copa do Mundo de Fisiculturismo. Então aguardo vocês semana que vem. Aquele abraço. Até lá. Valeu, Raulzito. Aquele abraço para você. Interessante. Eu estava escalando o Valdir Luiz para representar o Max Sport. Mas eu acho que o Valdir pipocou. O Valdir está pipocando. Vou tentar convencê-lo para encaixar a luta do Valdirzinho representando o Max Sport, a crônica esportiva. Valdir, que é machucado, não vai encarar praticamente ninguém. Daqui a pouquinho vamos voltar, porque está na hora de lembrar. Está na hora de lembrar. Né? Vamos, se o Valdir lutar, ele vai sair no saco de lixo. Vai apanhar muito. Junta tudo e bota o Valdirzinho. É bye, bye, lixo. Saco de lixo não pode ser um lixo. Tem que ser bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo. Garantir economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí. Valeu, Mateuzinho. Bota de volta os meus mosqueteiros. Hoje, Cláudio Afonso e Mário Silva, aqui no Max Sport. Vocês acreditam que o Valdir Luiz está pipocando para lutar nesse evento trazido pelo Raul? Eu acho que nós estaríamos bem representados. Não estaríamos, Mário, com o Valdir Luiz fazendo boxe? Pá, pá, pá. Hein? Ele lutaria com quem? A minha pergunta é essa. O adversário, né? Não sei, talvez o... Deixa eu ver, peraí, estou pensando aqui. Ele, Carlos Bola. Ele, Carlos Bola. Tem que ser de outra área. Aí não pode. Temos que de outra área? Seria uma surpresa. Aí seria uma surpresa. Ele e o Bebeto. O Bebeto, o ex-jogador. Não, o Bebeto é franzininho. O Bebeto é pequenininho. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Renato garoto. Vai atropelar o nosso Valdirzinho. Falando em atropelar nessa volta do Bye Bye Lixo, o negócio é o seguinte, eu queria falar do Neymar, cara, que o assunto está dominando as redes sociais, o cara ganhando 1 bilhão e 700 milhões por 2 anos de contrato. Cara, o futebol enlouqueceu, Cláudio Afonso? O futebol realmente, a gente tem visto aí nas últimas décadas, sempre tivemos os jogadores, os grandes craques, né, os gênios, com salários melhores, se destacavam, né? Mas nada, no ano passado, né? Mas nada perto do que a gente vê hoje em dia, né? Nas últimas décadas principalmente, né? E surge esse mercado agora, com salários astronômicos, que é o mercado do futebol da Arábia Saudita, que lá tem 4 clubes grandes, e é um projeto, inclusive, de governo, que ele quer que esses 4 clubes grandes estejam fortes, preparados, aptos para ganhar as competições ali regionais, continentais, e também fazer frente no Mundial de Clubes, por exemplo. Então, dinheiro para eles não falta, né? Então, já tem lá o Cristiano Ronaldo, Benzema e tantos outros jogadores de primeiro nível, e o Neymar decidiu por esse caminho, né, Mazela? A gente percebe que ele tinha um caminho do viés financeiro e um caminho do viés técnico competitivo. Ele escolheu esse do financeiro. Eu acho que, além, é claro, da questão de muita grana, resolver a vida dele aí para sempre, para as futuras gerações dele, inclusive, eu acho que para o Neymar é um pensamento muito meu, não tenho visto pelo menos até agora não vi ninguém falar isso. Eu penso que o Neymar, apesar dos seus bons momentos no Paris Saint-Germain e tudo, ele deixou a desejar em muito por conta de suas contusões, né? Ele é um jogador que, se for ver a quantidade de participações dele, foi aquém do que ele deveria, né, representar o Paris Saint-Germain em campo. Então, talvez com essas questões todas do tornozelo e tudo, ele imagine que a Arábia Saudita seja um futebol mais tranquilo, mais leve para ele se jogar, enquanto que enche ali, né, os seus bolsos com uma bufunfa bastante
recompensadora, né? Ele vai realmente fazer a vida dele financeiramente. Mas, em termos competitivos, eu não sei o que o Neymar poderia ganhar com isso, porque claramente é um nível muito abaixo do que ele pode oferecer, até porque, ao contrário do Cristiano Ronaldo e outros, o Neymar tem apenas 31 anos. Bom, o nosso Mauro Ferreira acabou de chegar, já vai entrar no circuito também. Mas, ô Mário, o Neymar já é milionário. Com esse dinheiro vai ficar bilionário. Você daria preferência ao aspecto esportivo ou ao aspecto financeiro, que também não pode ser desprezado. 1.700 bi, amigo, é para balançar as estruturas. E o Neymar, eu tenho a impressão que sempre falta alguma coisa. Mas como jogador de futebol de clube, ele ganhou todos os títulos possíveis e imaginários. Falta para ele um título mundial. Mas por que será que sempre tem aquela dúvida, alguma coisa sobre o futebol que falta ao Neymar, Mário? Olha, a gente está vivendo um período extremamente midiático. E daqui para melhor ou para pior, não sei. E o Neymar, ele é um grande jogador, mas não é gênio. Não é gênio. E aí a gente fica assim, meio bestificado ao ver grandes jogadores do passado que jogaram muito mais que o Neymar e não ganharam nada em relação ao que ele ganha. Óbvio que a mídia tem um fator preponderante. E o exemplo agora é a Arábia Saudita, montando 4 equipes, uma força governamental, não deixa de ser uma propaganda. A Arábia tem pretensões de fazer uma Copa do Mundo em 30, certo? E tem pretensões outras. Os caras lá no quintal fazem um buraco, jorra petróleo. Aí o Neymar vai para acabar de ficar milionário. Se ele não está jogando dinheiro fora, ele tem dinheiro para ele, para o filho, para o neto e provavelmente para o bisneto. Agora, o engraçado de tudo é dizer o seguinte: vou cumprir um contrato de 2 anos e volto para a Europa. Ele está com 31, vai fazer 33. Quando ele voltar para a Europa, acho que vai voltar a passeio. Paris, Roma, Lisboa, Madrid, né? Boas, belas cidades, Veneza. Mas para jogar, acho que não. Acredito eu que, repito, ele é um grande jogador, mas não é tão grande quanto a mídia fez. Existem outros jogadores com um poder de propaganda menor, mas que ganharam tudo o que ele ganhou e mostraram mais futebol. São mais humildes. Hoje eu mesmo vi um deles, o Mané, sabe? O Mané, que é um grande jogador e que tem uma outra cabeça, uma outra mentalidade. Ele vai terminar o futebol lá, porque lá sai da mídia, mesmo com a Band passando. Eu até vi 2 jogos hoje. Tá bom, Mário. Você sempre atento. Vou até ter o óculos para cumprimentar meu querido irmão Mauro Ferreira, participando com a gente aqui no Max Esporte, ao lado de Cláudio Afonso e Mário Silva. Deixa eu dar o bolo, já estamos em cima do primeiro bloco. A Mauro Ferreira, essa doce figura, esse grande jornalista. Seja bem-vindo ao Max Esporte e dá seu boa noite para a galera aí que nos acompanha há 4 anos aqui na TV Max. Caça, é um enorme prazer falar com vocês, falar com a galera do Max Esporte, falar com essa audiência maravilhosa que você tem, que você capitaneia aí, Ricardo. Ricardo Mazella! Oh. Mário Silva, meu querido companheiro, saudade de dar um beijo nas suas bochechas, meu querido. Tempos de Vasco, tempos de Vasco. Prazerzão conhecer você. Não conheço, mas já vi várias vezes. Um enorme prazer conhecer você. E só dando um pitacozinho aí nessa história aí do Neymar, que o Mário estava colocando muito bem, a questão midiática envolve também uma outra questão política e de imagem da Arábia Saudita perante o mundo, que ela quer apagar umas coisinhas que não são muito legais, de ditadura, de assassinato e tal, e que ela está usando o esporte, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, para colocar uma cortininha aí de fumaça na frente dessas coisas, né? O Mauro está aí, o Cláudio está aqui e o Mário está lá. Vamos dar uma arrumada na casa. Já já a gente volta para o segundo bloco. E lembrando, para arrumar tudo, só metendo em 7 bons. Se não,
não tem jeito. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. Muito bem, e a segunda parte do Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, da resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu algum programa do YouTube, vai no YouTube, algum programa Max Sport, vai no YouTube, vai lá, Ricardo Mazella, TV Max, né? Max Sport, também tem meu YouTube pessoal, Ricardo Mazella, você escolhe tanto o meu quanto o do Max Sport, pega todos os programas desde o número 1, e chegando ao seu 4º ano aqui pela nossa querida TV Max. Oferecimento de Rent TV, comprar para aqui, aluga é muito melhor, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e de Insetbom. Olha o carrinho vermelho aí, gente, 3842-4242, um novo conceito em detetização, e você já sabe, o melhor custo-benefício para sua empresa, sua casa, seu condomínio. Você não perde nada, nada, nada. Ganha em qualidade, atendimento e com uma resposta sensacional. Insetbom é bom. Bom, falando em bom, bota de volta, meus mosqueteiros, na tela. Antes de acionarmos o Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas, na Bélgica, deixa eu falar mais com o Mauro Ferreira, com o Cláudio Afonso e com o Mário Silva, que era o cara mais beijado na cobertura do Vasco. Essa bochecha gorduchinha, e vamos em frente. Fluminense, Grêmio, a arbitragem. O Fluminense jogou bem, né, Mário? Gostei do Fluminense. Faltou um pouco de sorte aquele lance desse árbitro, ou do VAR, pusilânime, que não acabou dando pênalti. O que você achou? Ele não deu um pênalti a favor do Fluminense, mas em compensação anularam um gol do Grêmio legítimo. Então empatou. Mas você falava um negócio já há algum tempo, quando eu comentava, você narrava, que você dizia que os árbitros, em princípio, são todos ruins. Fica mais ou menos por aí. O critério jogado na lata do lixo. Tem que criar uma faculdade, cadeira critério. Por isso os caras estudam critério. Porque um dia é, um dia não é. Um dia o impedimento é com o pé, outro dia é com a mão. Um dia o sujeito é agarrado dentro da área, puxado pela camisa, o gêmeo diz assim: não teve a força necessária. Tem algum aparelho que mede força no VAR? Não tem. O sujeito é puxado pela camisa, rasgando ou não, o cara foi puxado pela camisa. Então, a arbitragem, realmente, é assunto desnecessário em termos de tentar entender. Porque até o VAR é demorado demais. Um dia eu estava vendo um jogo do Campeonato Inglês, chovendo uma olhada, eu sei. Demorou 30 segundos para resolver se foi ou não foi, gente. Agora, Fluminense e Grêmio, o Fluminense vem se especializando em perder jogos fora. Isso é uma outra coisa. No caso em questão, achei o Felipe Melo de uma infelicidade total no que fez nas mídias sociais, insuflando galera, depois dá problema, ele vai dizer que não foi ele. Agora, com relação à arbitragem, tá certo. Foi pênalti. Eu também achei que foi pênalti. Mas eles anularam também um gol do Grêmio, né? Legal. Isso quer dizer que positivo com negativo fica anulado, Marcelo. Discordo de você, meu doce Mário. Mas vamos falar também sobre a sua opinião no pênalti do Flamengo que foi marcado. Mas a gente vai falar daqui a pouco. É outro do critério. É outro do critério. Tem uns que dão, outros que não dão. O Cláudio Afonso, o Fluminense em si, melhorou, piorou? O Fluminense, como é que você vê o Fluminense que está alternando bons e maus momentos, e maus principalmente fora de casa? O Mauro já... Fala, Cláudio. Mas eu responder pelo final da tua pergunta, né, Mazella? E até já disse isso em outras ocasiões aqui no nosso canal, aqui na Max Sport. O Fluminense é uma boa equipe, tem bons jogadores, mas é uma equipe que oscila. Oscila não só na sua campanha, sendo forte em casa e não tão forte quando joga como visitante, como muitas vezes oscila dentro da mesma partida, né?
Às vezes tem um primeiro tempo ótimo, um segundo tempo que já não mantém, ou vice-versa. E o jogo contra o Grêmio, eu gostei muito do início do jogo do Fluminense. Eu acho que o Fluminense foi muito envolvente, principalmente ali pelo lado esquerdo, com aquele seu jogo característico, né, de troca de passes, de muita movimentação. E houve uma bobeada, um gol que não pode levar, aquele gol do Ferreirinha, uma tremenda bobeira. Tinham 3 jogadores ali do Fluminense em torno do fim, mas ninguém chegou no cara. E ele chutou com muita força, mas colocado no canto. A partir do momento que o jogo ficou empatado, aí a torcida do Grêmio jogou junto também. Lá a gente sabe, sempre é difícil enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. E aí teve as questões, gols anulados, a arbitragem, como disse o Mário Silva aí, eu concordo. A arbitragem brasileira, ela vive um momento trágico. Não é de agora, não. Já de alguns anos ela vive um momento de tragédia. E a arbitragem do Fluminense e Grêmio só mais um exemplo dessa arbitragem que a gente tem no Brasil. Cláudio Afonso, deu um piquezinho aqui com o nosso Mauro Ferreira, daqui a pouco ele volta falando. Eu aproveito, vamos arrumar a casa, deve ter baratinha, deve ter coisinha peçonhenta. Vamos matar. E 7 bom, limpa a área, que tá precisando. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É isso aí. Aproveitando o embalo, já que eu tô na tela sozinho, deixa eu cumprimentar na Bélgica, em Bruxelas, capital da Europa, o nosso correspondente internacional, sabe tudo. Max Sport não é fraco, não. Fala, PC Oliveira, para não perder tempo. Futebol português voltando, Copa de Portugal, novidades, surpresas. Manda pro ar. Boa noite, Paulinho. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, e a todos que nos acompanham através da TV Max, com mais um Max Sport, nós direto de Bruxelas, a capital da Europa. Começamos hoje com a Liga Portuguesa, e a Liga Portuguesa com resultados surpreendentes já na primeira rodada. Eis que o Braga em casa foi derrotado por 2-1 contra o Famalicão. O Porto venceu por 2-1 no campo do Moreirense, enquanto que o Gil Vicente fez uma grande surpresa, uma vitória pelo placar de 5-0 contra o Portimonense. O Sporting bateu o Vizela por 3-2, enquanto que o Benfica teve então a primeira grande surpresa do campeonato. Jogando no Bessa contra o Boa Vista, a equipe de vermelho, a equipe encarnada, foi derrotada por 3-2, com 2 gols já para além dos 45 minutos em termos de tempo corrido, sendo que o último gol foi 45 mais 13, jogo de longa duração e que teve então o resultado final, uma vitória surpreendente do Boa Vista, que começa bem nessa temporada de 2023-2024. Benfica oscilou, o Sporting venceu, o Porto também, e o Braga também se complicou logo na primeira rodada da Liga Portuguesa de Futebol. Fica aí, Paulinho. Cláudio Afonso, faz uma pergunta para o nosso PC Oliveira. Olha, eu tô doido para fazer essa pergunta para o nosso Paulinho, que é o seguinte: nós vamos mudar de continente, Paulo, sair aí da Europa para ir ali para a Ásia, já que a movimentação, né, tudo em torno aí do nosso craque, aí o craque da seleção brasileira, o Neymar. Queria saber de você, Paulo, como é que está repercutindo aí na França essa transferência do Neymar para o Al Hilal, na Arábia Saudita? Há algum sentimento de frustração? Como é que a imprensa, o público francês reagiu aí a essa notícia da transferência do Neymar? Um abraço. É isso aí, Cláudio Afonso. Choveram críticas da imprensa francesa ao atacante brasileiro Neymar, depois de confirmada a sua transferência para o Al Hilal da Arábia Saudita. Afinal de contas, a imprensa foi enfática em dizer que dinheiro não faltará. O problema de Neymar foi que os títulos sonhados e prometidos acabaram por não acontecer no PSG. Neymar, que entrou na equipe, entrou no clube, sonhando em conquistar pela primeira vez a Liga dos Campeões, sai frustrado, tendo jogado menos de 50% do seu tempo disponível ao Paris Saint-Germain e, obviamente, sido uma frustração em termos financeiros e especialmente em termos desportivos. Muito aquém do que se poderia esperar, Neymar sai pela porta pequena, vai para o futebol de pouca expressão, sem títulos e, obviamente, com a perspectiva de estar já em fim de carreira, em fim de competições internacionais que possam ter um relevo maior para a carreira de Neymar. Decepção francesa, muitas críticas da imprensa gaulesa a Neymar, e o certo é que, por enquanto, ninguém no Paris Saint-Germain pretende se manifestar, já que a situação foi muito delicada envolvendo a negociação de Neymar para o futebol da Arábia Saudita.
Tá legal. E dando sequência ao Max Esporte, bota de volta na tela os meus mosqueteiros. O Mauro está com problema de internet, você vê Cláudio Afonso e Mário Silva. Eu queria falar um pouquinho de Botafogo, já falamos de Fluminense, falamos de Neymar, falamos de arbitragem. E dando sequência no Max Esporte, meu querido Cláudio Afonso, com a contusão do Tiquinho, eu achei que poderia ter problema o Botafogo, mas até agora, uma campanha extraordinária, recorde de pontuação, que a mídia não dá destaque que deveria dar para o Botafogo, e o Botafogo segue firme e forte, meu querido Cláudio. Olha, mas esse jogo do último sábado foi um jogo que a mim já despertava ali uma atenção. Claro, a gente vê todos os jogos, acompanha de perto, e o Botafogo como líder, um clube aqui do Rio, a gente, claro, olha com uma atenção maior, com carinho, mas em especial por conta do adversário que o Botafogo teve. Porque o Internacional desse momento não é o mesmo Internacional do início do campeonato. Haja vista que o time gaúcho, com os reforços que chegaram, bons reforços que chegaram ao time colorado, passou pelo River Plate, numa batalha épica em Porto Alegre, disputada nos pênaltis, uma disputa interminável. No final das contas, o Inter eliminou o River Plate, que é forte e tinha já investido em 3 contratações para se tornar mais forte ainda, com o objetivo de ganhar a Libertadores. Só que o Botafogo teve uma atuação muito consistente. Eu considero uma atuação de campeão, de quem realmente chegou para dizer, olha, nós vamos em busca do nosso título, estamos jogando em casa e quem manda aqui é a gente, porque enfrentou um adversário forte, um adversário, como eu disse, é um time bem mais encorpado, as contratações que chegaram, fez 1-0, uma falha ali do Lucas Perry, né, acontece, mas o Botafogo teve controle emocional para se reerguer, a alteração do Bruno Lage, colocando o Eduardo na sua posição correta, melhorou demais o time, e o Botafogo passou a jogar pelas pontas e fez 3 gols bonitos e uma vitória categórica e incontestável contra um adversário forte e num momento até perigoso da tabela ali. O Botafogo, apesar da vantagem, se tropeça. Por exemplo, ontem o Palmeiras já venceu, quer dizer, iria diminuir a diferença. Então o Botafogo se mantém muito forte em seus domínios, jogando principalmente no Newton Santos e atuando de forma consistente como se exige um time campeão. Uma defesa muito forte, sólida, um meio-campo com boa movimentação e combativo, e no ataque, mesmo sem o Tiquinho, como você falou, né, Mazela, que é uma falta, claro, que vai fazer nessas rodadas, o Botafogo se mantém forte também no ataque. Por isso é o líder merecidamente. Ô Mário, em relação ao Botafogo, o Tiquinho tem 13 gols, artilheiro da competição. A gente falava de Vasco já também, citamos o Vasco em bons momentos aqui no programa, mas o Vasco fez 14 gols na competição, só o Tiquinho fez 13. Mas o importante, futebol é tão bacana, Mário, porque nem sempre o time de maior poder financeiro é campeão. E só se falava em Palmeiras, em Atlético e Flamengo, basicamente. E com trabalho sério, consistente, sabendo garimpar jogadores sem estrelas, o Botafogo batendo recorde, repito, faço questão de repetir, a mídia não dá o tratamento ao Botafogo que merece. Se fosse o seu Flamengo, o seu Palmeiras, o seu Atlético Mineiro, principalmente, esses 3, porque o Corinthians é queridinho, mas o Corinthians está numa draga também muito grande, e eu acho que o Botafogo merecia uma atenção especial da imprensa. Olha, o Botafogo é uma surpresa, claro que é uma surpresa, mas não é de hoje. O Botafogo só perdeu 2 jogos, ele ganhou 15 jogos, certo? Ele tem 47 pontos. Uma campanha irretocável está aqui, só se pode elogiar, e ele é muito candidato ao título. Ele só não é o virtual campeão. No primeiro turno ele foi o campeão simbólico, porque o campeonato ainda não acabou. E futebol tudo pode acontecer. Mas, meu Deus do céu, a mídia, se ficar contra ou fingir que não vê, está dando um tiro no pé. Botafogo, através de um trabalho sério, com alguém que enxerga futebol e foi, como você disse, garimpando um outro aqui, pena que daqui a pouco alguns vão sair, porque business. SAF tem negócio, você sabe disso. Agora, conseguiu até levar um gol que entra para a história do futebol. O frango que o Lucas Perry levou entrou para a história do futebol. Eu nunca vi um gol igual aquele. O sujeito procurar a bola atrás, a bola estava na frente. E tudo isso faz com que o Botafogo, sem o seu principal jogador, o artilheiro da competição, vença com 3 treinadores. Passou o Luiz Castro, passou o Caçapa
e agora é o Bruno Lage. E os três mantiveram o ritmo, o diapasão da equipe. O que se pode fazer? O que se pode falar? Botafogo é o virtual campeão, na minha opinião. Agora, futebol é futebol. De repente vira a mão, mas eu acho que é difícil. Ô Mário, Cláudio, vou deixar para o Mauro Ferreira. Não tem como não perguntar. Isso é histórico. Há coisas que só acontecem ao Botafogo. Será que poderia o Botafogo perder esse título, meu querido Mauro? Eu acho que colocaram o elefante numa árvore amazônica. Porque a árvore não vai quebrar, o elefante não vai cair. O Botafogo tem um timaço que foi muito bem estruturado pelo Luiz Castro. Há coisas que só acontecem com o Botafogo, entre elas essa de que o elefante subiu numa árvore muito frondosa que não tem a menor condição de quebrar até o final do campeonato. O Zico, outro dia, falando comigo, ele disse assim, a cidade está com cheiro de naftalina. Tantas são as camisas do Botafogo que circulam pelas ruas do Rio de Janeiro. E é uma verdade, está cheirando naftalina, mas essa naftalina é tão bem-vinda para o Campeonato Brasileiro, para dar um frescor, para não ficar naquela mesmice. E o Botafogo é muito bem-vindo a esse clube, do qual ele nunca, jamais deveria ter saído. Aí, acho que fechamos o Botafogo. Alguém quer fechar o assunto para fechar o bloco? Não. Parabéns ao torcedor alvinegro, parabéns à diretoria. Não é frescura, não é papo furado, não. O Botafogo surpreendeu, ficou e está fazendo um papel que há muito tempo não se via no Campeonato Brasileiro. Alguém quer acrescentar para fechar o bloco alguma coisa? Não, eu quero acrescentar do que o Mauro falou, né? Porque eu já falei isso em outros programas, tenho falado também às vezes lá na rádio, porque o dinheiro qualquer um pode ter, né? A questão é o que você faz com o dinheiro, né? Você saber investir. E o trabalho, o mapeamento do Botafogo foi muito bem feito. Jogadores sem grife, jogadores sem mídia, jogadores como esse Eduardo que joga um bolão que ninguém lembrava mais dele, saiu novinho do Brasil, e o cara é realmente um bom jogador. E tantos, o Marçal, lateral, o Adrielson, que há tempo já vinha brilhando no esporte. Então, eles fizeram um trabalho minucioso e que realmente isso se chama planejamento, isso se chama mapeamento bem feito, e o Luiz Castro colaborou muito com isso, como disse o Mauro, e essa também é uma das razões do Botafogo estar aí líder, né? Mal feito, quem fez foi o Vasco da Gama, agora está tentando se recuperar. O Vasco realmente deu uma pisada de bola, mas vamos falar do Vasco daqui a pouquinho, vamos falar do Flamengo daqui a pouquinho, falamos de arbitragem, falamos de Fluminense, falamos de Vasco, Botafogo, Bangu, Madureira e Campo Grande. E Neymar também. Agora vamos falar de que você já sabe, dá uma olhadinha para a gente limpar as coisas ruins e jogar tudo fora. Vamos falar de Bye Bye Lixo. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem! E a reta final do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, e repeteco meia-noite, a resenha raiz da televisão brasileira. Sempre oferecimento de Rent TV, comprar para aqui aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E o carrinho vermelho chegando, gente. Um novo conceito em detetização. Em 7 bom é bom mesmo. 3842-4242. Ligue sem falta para Inset Bom, do seu condomínio, seu galpão, sua casa, seu mercado, onde for, liga para Inset Bom, que é bom mesmo. Vamos em frente, bota meus mosqueteiros de volta na tela, hoje com o meu doce Mário Silva, o Cláudio Afonso e também Mauro Ferreira, um dos grandes jornalistas esportivos do Brasil, Zil, como diria Edmo Zarif. Brasil, Zil, nosso doce Zarif, saudoso Zarif,
dos meus tempos de Rádio Globo, onde eu tive o prazer de trabalhar e conviver ao lado desse cara que era sensacional, Ed Musarif, o cara que era de Friburgo. É isso aí. Vamos em frente, olha só. O Vasco contratou o Payet, não sei a pronúncia certa. Quem sabe é o Paulo César Oliveira. Você gostou da contratação, meu querido Cláudio Afonso? Gostei. Eu acho que o Payet é um jogador experiente, que sempre se cuidou muito fisicamente, um pouco temperamental, já houve um ou outro episódio assim, mas nada que desabonasse a conduta dele como jogador profissional. Tem uma característica de jogo que eu aprecio muito, que é ele é um bom finalizador de média distância, um jogador que sabe cobrar falta, por exemplo, algo que está em falta no nosso futebol brasileiro. A gente vê poucos bons cobradores de falta, ao contrário do que a gente via antigamente. Então, acho que foi uma contratação acertada. Agora, essa é a expectativa. Isso é o que ele é. Vamos ver como é que ele vai chegar, né? Como é que ele pode contribuir para o Vasco nesse momento tão difícil. Agora, sem dúvida alguma, trata-se de um jogador diferenciado, jogador em nível de seleção francesa. Estamos falando de um jogador que realmente, tecnicamente, é bom. Tomara que ele faça realmente a diferença, porque o Vasco da Gama está precisando muito. Em que pese, como eu falei na abertura do programa, uma evolução que a gente está vendo no Vasco, né? E viu no jogo de ontem contra o Bragantino, contra o forte Bragantino, lá em Bragança Paulista, o Vasco conseguiu beliscar um empate. Tudo indica que o Vasco vai sair desse buraco em que se encontra. Inclusive, Mário, esse buraco que se encontra o Vasco é interessante. O Vasco começou com uma vitória e um empate. O Vasco terminou o turno com uma vitória ou um empate, com contratações um pouco mais acertadas. Você acha que o Vasco tem condições de sair dessa draga que se encontra? Ao contrário da situação do Botafogo, o Vasco tem condições de sair porque o treinador, que não é bobo, chegou, está conseguindo arrumar o time aos poucos. É difícil você pegar um metrô na carreira, pegar um avião andando, né? É difícil. Mas com jeitinho você consegue, dá um jeito. Ele está ajeitando a equipe, os reforços, alguns chegaram, estão se encaixando. Agora está vindo o país, se eu não estou enganado, minha memória, talvez o primeiro jogador francês a atuar no futebol do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Não tenho recordação disso. O Fettuccine ao Payet é ótimo, e o Payet também é muito bom, é mais um reforço. O Vasco conseguiu um resultado excelente ontem, empatando com o Forte Bragantino, é um time difícil de ser batido em casa, e eu tenho quase certeza, não 100%, que no futebol não dá para você dar 100%, que o Vasco vai sair dessa situação e não vai cair. Mauro, pela sua experiência de Vasco da Gama, cobriu vários anos ao lado do Mário Silva, pelo que você conhece de Vasco, com as contratações efetivadas agora, qual a tua expectativa para o Vasco no retorno? O Vasco é outro time. Dos 2 últimos jogos, o Vasco é um time completamente diferente daquele que vinha jogando o Campeonato Brasileiro, que acumulou uma sequência absurda de derrotas. Ontem, contra o Bragantino, o empate já foi uma demonstração de que há um trabalho sendo feito efetivo que modifica a condição em campo taticamente, estrategicamente do Vasco. O Vasco hoje começa a pensar o jogo adversário por adversário, com jogadores comandado pelo Medel lá, que deu uma segurança maior para o Leozinho, que é cria lá de Laranjeiras. E assim, você começa com uma defesa mais segura, você só tinha o goleiro, você não tinha uma zaga segura, você não tinha um meio campo que retinha a bola, você não tinha um ataque que não produzia absolutamente nada. Hoje você tem efetivamente um ataque que produz, não é um time com chutões. O jogo de ontem contra o Bragantino serviu como reforço dessa nova fase do Vasco, e eu acredito efetivamente que o Vasco possa sair dessa lama onde ele está, dessas 4 últimas colocações do Brasileiro, e alcançar a permanência dele no grupo A, no grupo A do Campeonato Brasileiro. Aguardemos. Vamos ver o que acontece. Daqui a pouco vou chamar o Paulo César Oliveira, mas para organizar essa bagunça,
Vamos chamar o Bye Lixo. Carrinho vermelho, chega mais, limpa a área, carrinho vermelho. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do Carrinho Vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É bom mesmo, como também é bom o Mário Silva acionar o nosso PC Oliveira, direto de Bruxelas, na Bélgica. Meu caro Paulo César Oliveira, tricolor, lá na capital da Europa. Me diga uma coisa, uma transação milionária, surpreendente, e o Chelsea levou mais um jogador. Como é que foi isso? Mário Silva, quando analisamos certas negociações envolvendo jogadores aqui no futebol europeu, algumas vezes vemos que ultrapassam o limite de uma simples lógica em termos estatísticos. O caso que recentemente chocou a Inglaterra é um bom exemplo. Moisés Caicedo, meio-campista equatoriano e que teve grande sucesso no Brighton, foi negociado para o Chelsea. Até aí tudo normal. Mas quando falamos dos valores, eles surpreendem até mesmo os mais otimistas que poderiam pensar em negociações por valores altos. Moisés Caicedo saiu do Brighton e foi para o Chelsea por 115 milhões de libras. Esse valor, na minha moeda atual, o euro, são 133 milhões de euros. E na vossa aí no Brasil, o real, são quase 700 milhões de reais. O que é, obviamente, um valor astronômico para um jogador que faz até uma boa participação no futebol inglês, mas que verdadeiramente não pode ser considerado como aquele que faz uma grande diferença. Entretanto, foi considerado pela comissão técnica do Chelsea como sendo imprescindível para armar taticamente a equipe para a temporada que inicia. E, obviamente, a diretoria atendeu o pedido, contratou o jogador, surpreendeu a imprensa e também torcedores, e o fato de que Caicedo defenderá o Chelsea durante esta temporada. Rapaz, que grana, Mauro, que grana, 700 milhões, quase a dívida do Fluminense, que gira em torno de 1 bilhão. Já resolveria o Fluminense, hein, Mauro? Faz a pergunta para o PC, por favor. Eu só queria 1%. Paulo César Oliveira, me diz aí, o que está acontecendo com a seleção italiana, que está num tremendo de um impasse para contratar o seu novo treinador? Um dos maiores problemas que existem na atualidade são treinadores. Para se conseguir um bom treinador é tão difícil e tão complicado que muitas vezes as voltas têm que ser dadas para, aí sim, a contratação de um grande treinador. E não se fala apenas em clube, seleção também vive o mesmo momento. Ou seja, o Brasil, por exemplo, tem um técnico interino, Fernando Diniz, até a chegada, quem sabe, do técnico Carlo Ancelotti. O mesmo acontece, e para a perplexidade de muitos, com o técnico da seleção italiana. Quem será o novo técnico? O interesse é Luciano Spalletti, que é campeão italiano pelo Napoli e que seria então a grande pedida para dirigir a seleção italiana e favorito por todos como sendo o treinador consensual da Federação Italiana de Giococalcio. O problema é que Spalletti tem uma multa que deverá ser paga ao Napoli e isso também quer escapar à Federação Italiana. Por isso o impasse fica colocado, mas Spalletti demonstrou mais uma vez o seu interesse em rumar a seleção nacional. O problema para o Napoli é que a cada dia que passa a multa cai e obviamente fica mais fácil ao Spalletti resolver o problema e assinar com a seleção nacional. Os próximos dias serão decisivos, já se sabe, Spalletti é o favorito para a Itália, mas o Napoli quer manter o treinador campeão em título do futebol italiano. Forte abraço a vocês, marcando o próximo encontro para a semana que vem. E é claro a todos que mais uma vez acompanharam conosco, como sempre, aqui na TV Max, esse Max Esporte. E nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho, aquele abraço para você. Gostei da janela, hoje luz acesa, aí tá tua rua, eu não sei o nome da sua rua aí em Bruxelas, uma luz acesa, janelinha. Tô gostando, tá ficando mais clarinho, mais bacana, que pese aí, já é bem de madrugada. Mas de qualquer maneira, gostei. Tá mostrando aquela janela, essa janela indiscreta. Bota a galera de volta aqui na tela, Mateuzinho. E não é só o Diniz, não é só a CBF fazendo escola, Mário. Um Diniz, a Itália também está no mesmo furdúncio. Mas me permita só retornar a resposta do Paulo para a minha pergunta, porque quando você vai para o estádio do Chelsea, você passa por um cemitério da era vitoriana. Atravessa o cemitério e sai em frente ao estádio do Chelsea. Do lado esquerdo tem uma lavanderia.
Do lado direito tem outra lavanderia. Porque pagar essa grana que os caras pagaram pelo Caicedo, com todo respeito à Scotland Yard, tem lavanderia aí, gente. Pelo amor de Deus. Nem Bond explica. James Bond. Nem ele. James Bond. Ah, meu Deus do céu. Vamos embora. Depois desse toque do Paulo... Cabe até um merchan aí para essas lavanderias, hein, Marcelo? Pô, podia aplicar aqui no Max Sport. Lavanderia Mrs. White. Vambora. Aliás, eu quero ver o que vão fazer agora com o Felipe Melo. Mas esse outro assunto, que a gente podia também fazer uma representação contra a arbitragem também, que no Brasil é horrorosa. Os caras fazem lambança, fazem um esmer, né? Tudo, né? Impressionante, né, cara? Como tem árbitro ruim no Brasil. A gente não pode falar que é mal intencionado, que não tem prova, mas acho que nenhum deles foi educado em escola, né, de religião. Porque, pelo amor de Deus, cara, brincadeira, vai ser ruim lá na rebimbaca da parafuseta alguns árbitros que apitam aqui no Brasil, para não dizer todos. Bom, vamos embora. Deixa eu falar que a arbitragem me irrita, esse assunto me irrita. Olha aqui, ó. Calma. Tá bom, Mário, eu tô calmo, mas a arbitragem me irrita. A arbitragem é uma cagalhopança só, mas não tem. Vamos em frente. Olha só. Amanhã, Mário, essa tua tranquilidade, como estará com o Flamengo e Grêmio? Sinceramente, com toda a dificuldade momentânea do Flamengo, o Flamengo não pode perder para o Grêmio no Maracanã, né? Olha, eu seria cabotino, essa é a palavra correta, se eu não dissesse que o Flamengo tem amplas condições de sair classificado. Quando começar o jogo, ele já está classificado. Quando sair 1-0, ele continua estando classificado. Quando o Grêmio fizer 2-0, ele está indo para extremas. Aí o jogo já acabou. A não ser que vire de ponta cabeça. Estou dizendo que os caras estão jogando de má vontade. Tem que botar as cartas na mesa, gente. O problema maior, o Mauro foi meu colega, grande colega ainda é, trabalhamos juntos, fizemos Vasco juntos, num tempo que a gente conversava no vestiário, que a gente conversava com o roupeiro e com todo mundo. Entrava na sala do supervisor, hoje não entra em lugar nenhum. Como não entra em lugar nenhum, vive de coletiva, só fala quem o assessor quer, cria-se uma série de crises, verídicas e não verídicas. O cara tem que encher os programas de rádio, televisão e escrever lá no computador do jornal. Até me engasguei. Depois, não tem assunto. Os caras têm 10 minutos de treino. Então, começa a sair essa história que um fala com o outro, que estão todos contra o São Paulo. E não tem como desmentir, gente. Ninguém assiste treino, ninguém entra, ninguém sai. Essa papagaiada que foi instalada da Copa de 98 para cá. Da Copa de 98 para cá é que começou essa situação. Então, meu amigo, a não ser que seja verdade, que um fala com o outro, que os jogadores querem derrubar o São Paulo, bolas. Perdemos quarta-feira, perder amanhã, pede boné e vai embora. Como você espera o time do Flamengo posicionado amanhã, meu querido? Cláudio Afonso, até a frente nunca sabe qual time que começa com o São Paulo. Dirigiu 38, 35, cada vez um time diferente. O Sampaoli, ele é um bom treinador, eu julgo ele um bom treinador, acho ele bom, inteligente, bem inteligente. Só que às vezes eu penso que o Sampaoli sabe que ele é inteligente, sabe que ele é capaz, mas me parece que ele entende ser um gênio, coisa que ele não é. Ele é apenas um bom treinador. Então, às vezes, ele faz algumas escalações, alterações também, que custa a entender. Por exemplo, vou dar 2 exemplos claros. No jogo contra o Olímpia, a não entrada do Pedro, naquele momento ali de abafa contra o time paraguaio. Naquele momento não tem tática, não tem nada. Se tem um jogador de área como o Pedro, você tem que utilizá-lo. No jogo agora, na última partida, que ele tirou o De Arrascaeta contra o São Paulo, né? Ele tirou o De Arrascaeta no intervalo. Também não entendi essa alteração do Sampaoli. O jogo dele é posicional, mas é claramente uma equipe hoje do Flamengo com problemas defensivos. Que cumpre as ordens táticas dele, o time tem, joga ali a maneira Sampaoli de ser, mas estranhamente é uma equipe frágil defensivamente.
O que não acontecia com outros times do Sampaoli. Aquele buraco, tem um espaço ali no lado esquerdo de defesa, principalmente no jogo contra o Olímpico, por exemplo, na minha opinião, foi um erro ter jogado com o Felipe Luiz, que vem jogando muito, é um ótimo jogador, mas era um jogo de muita velocidade, de muita intensidade. Para mim, não era a opção correta. E ele tem errado nas alterações, nas escalações, e tem hoje um time defensivamente frágil. Essa é a verdade, porque um time como o Flamengo, com o elenco que tem, levar num jogo 4 gols, o outro leva 3, do zagueiro de 1,70m, de um atacante, perdão, de 1,70m, alguma coisa está errada. Realmente, se o Flamengo não passar no jogo de amanhã pelo Grêmio, aí a questão vai ficar muito complicada para o Sampaoli, acho difícil ele ficar. Mauro, fecha o assunto do Flamengo, estamos caminhando para o final do Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, e o Mengão, como diria o nosso querido e saudoso fora do rádio, vou deixar bem claro, não estou matando o Denis Menezes, mas saudade do Denis. O Rio é o Flamengo amanhã contra o Grêmio Porto Alegrense, Mauro. Eu acho que você deveria mandar o pessoal do Inset Bomb lá para concentração do Flamengo para tirar. Porque, assim, como o Mário falou, a gente viu muita cobertura, a gente fazia cobertura dentro do vestiário, saía com o jogador, fazia um monte de coisas que hoje, politicamente correto, não permite mais, né, essas coisas que eu não entendo, até porque a gente não feria nada. Mas que há alguma coisa muito estranha dentro do Flamengo, isso há. Porque, assim, eu vou me lembrar lá atrás, Mário Silva vai lembrar disso também, o Ricardo Mazella também vai lembrar disso, do velho e querido Domingos Bosco que dava esporro no Zico. Vamos entender que o dirigente do Flamengo, ele não era nem dirigente, ele era um funcionário do Flamengo remunerado, mas que era o responsável pelo futebol. Hoje eu não vejo isso. Hoje eu vejo os jogadores do Flamengo mandando no futebol do Flamengo. São eles que determinam como fazer, o que fazer, deixam o treinador colocar fulano, beltrano, mas claramente o Flamengo adquiriu um ritmo de jogo muito menos intenso do que havia, por exemplo, com o Dorival, que acabou ganhando o campeonato lá da Libertadores. Era um outro time. Ontem mesmo, domingo, contra o São Paulo, os jogadores todos do Flamengo foram cumprimentar o Dorival. Sabe assim, esses sinais me são muito estranhos dentro de um time com a categoria do Flamengo e me deixam muito preocupado com relação ao que vai acontecer amanhã no Maracanã. A vantagem que tem o Flamengo sobre o Grêmio de 2-0 é considerável? É muito considerável. Mas a gente pode lembrar que no Carioca, o Flamengo também impôs uma vitória de 2-0 no primeiro jogo contra o Fluminense e tomou uma virada. E assim, eu não sei até que ponto os jogadores vão deixar isso acontecer. Bom, vamos fechar o programa com os nossos palpites. Mário fala então, Mário, que a gente sempre a palpite não acerta porcaria nenhuma. Mas eu insisto com os palpites. Fala, Mário, antes de fechar o programa. Mas rapidinho, uma questão que o Cláudio Afonso levantou. Quando o Flamengo ganha, tá certo tirar o Arrascaeta e botar o Everton Ribeiro para poupar. Quando o Flamengo perde, o mesmo cara que diz ao contrário. Também tem isso. Agora, que tem caroço no angu, tem. Vamos ver. Com caroço ou sem caroço, amanhã, Mengão e Grêmio. O Grêmio do Renato Gaúcho e o Mengão do Sampaoli. Eu começo com você, Cláudio Afonso. Está com a camisa azul gremista, não sei porquê. Mas é a camisa azul, mas acreditando na classificação do Flamengo, com 1-1. Vestiu azul, a sorte então mudou. 1-1. Como diria a cantora Evinha. Vestiu azul, pararara. Eu tô velho, hein? Meu Deus do céu. Mauro Ferreira, meu doce querido amigo, abrilhantando o Max Esporte, que vai voltar mais vezes. Maurão, já acertou o som e agora já sabe fazer. Fala, Maurão, obrigado pela presença. É sempre um grande prazer estar com você, Ricardo. Assim, você é um queridíssimo amigo, Mário Silva é outro, estava morrendo de saudade. Lembrou nosso querido e professor Eliomário Valente, homem que sabia tudo do que acontecia nas fechaduras do Vasco da Gama.
Cláudio, é um enorme prazer te ouvir, te conhecer. Valeu, de verdade. Também. Você é grande, cara. Você é bem grande. Obrigado. Também. Palpite para amanhã? 2-0 e vai para os pênaltis para o pessoal despachar o Sampaoli para ir junto com o preparador físico. Meu Deus do céu. Nação rubro-negra, meu Deus. Fecha o programa grande e doce rubro-negro. Mário Silva, o primo do Manuel Nogueira. Primeiro, prazer ter revisto o Mauro, que eu não vi há algum tempo. Meu velho companheiro, cabelinho branco. Lembrou do Elomário Valente, que me deixou muitas noites sem dormir, para ver se no dia seguinte ele ia dar o que eu não dei. Né? E vou ficar Explica direitinho isso. Explica o que não deu é notícia, informação. Explica para não ter problema. O Elomário Valente era uma coisa absurda em matéria de VAR. Só contando aqui num espaço maior no programa, me pergunta que eu vou contar coisas que ele fez. Mas eu vou ficar com 1-0 Flamengo, gol de Gabigol. Certo, então. Obrigado ao Mário, ao Mauro, Mário e Mauro, essa dupla maravilhosa. Claudinho, eu e você fazemos outra dupla. Vamos em frente. Semana que vem, 8 da noite. Repeteco. O meu palpite, 2-2. 2-2. Torcendo muito. 2-2. Viu, Mário? Torcendo muito. Obrigado. Com a resenha, isso que é resenha raiz. Todo mundo fala, brinca, sacaneia, fala sério, dá opinião. É o que está faltando na televisão e nós fazemos aqui no Max. Já estourei o programa pra caramba, Mateuzinho vai ter problema, mas semana que vem, 8 da noite, Repeteco, meia-noite, oferecimento de Rent TV, Bye Lixo e 7 Bom. Voltamos com mais uma edição do Max Esporte. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye lixo, bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye lixo, bye lixo. O melhor para o lixo. Byebyelixo.com